da Série B. Primeira da final do Campeonato Brasileiro da Série D já acontece quarta-feira. Ferroviária em campo. Dezoito e 8 no ar o Vale Esportes. Vale FM, Vale FM. Juazeiro do Norte está mais uma vez comemorando e fazendo a festa com o Cariri da Sorte desse último domingo. Tem ganhadores aqui de Juazeiro do Norte no Cariri da Sorte. Confira. Kátia Simone da Silva, da Zona Rural de Juazeiro do Norte, dividiu o quarto sorteio. Um novo Polo Trek 0 km, mais uma Honda Bros 160, mais R$10.000 em dinheiro, com mais 2 ganhadores. E não para por aí. Eliana Crispim Dantas, aqui de Juazeiro do Norte, ganhou no terceiro sorteio R$5.000 em dinheiro. Francisca Obervânia Cordeiro, do bairro Frei Damião Juazeiro, ganhou no Cariri da Sorte R$1.000 em dinheiro. E você pode ser o próximo ganhador. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, é daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. Vale Esportes, é futebol de primeira. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A espera acabou, estudantes juazeirenses. As inscrições para os jejunos estão abertas até o próximo dia 30 e você não pode ficar de fora. A maior celebração do esporte na terra do Padre Cícero começa em setembro, com 20 modalidades, festival para jejunos e muito mais. É a maior integração entre escolas da rede pública e privada do nosso município. É emoção, amizade, respeito, persistência e solidariedade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Você é um líder educacional visionário? Nos dias 6 e 7 de outubro, a Unileão e a Univs prepararam um evento exclusivo e gratuito para diretores e professores de escolas parceiras. É o Edu Inspirar Cariri. Palestras com os professores Clóvis de Barros Filho, Renato Janine Ribeiro e outros nomes da educação. Acesse eduinspirar.unileão.edu.br e inscreva sua escola. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito é cliente Novo
a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes, é futebol de primeira. Boa noite, galera. Aqui estamos nós com o Vale Esportes do Timaço da Vale FM, aqui ao nosso lado. Marco Valério. Boa noite pra você, Delton Sá, pros amigos da 99,9, boa noite pro JF, pros amigos do nosso canal no YouTube, um grande abraço, Delton Sá. Você tava lá no Pará, rapaz, que repercussão aquela sua entrevista rápida com o presidente da CBF. Eu até, quando me perguntaram de entrevista, rapaz, gente, eu não entrevistei, porque eu não faria uma entrevista de uma pergunta, né? Mas às vezes a produção, a assessoria do entrevistado diz, olha, só pode uma pergunta. Mas tem aí, muito isso naqueles artistas lá da Hipocrata, né, Delton? Desse jeito, mas é porque assim, a vontade era de esmiuçar um pouco mais, eu né? queria esticar a conversa com o homem lá, porque da resposta que ele deu, Marco, eu teria ali pelo menos mais umas 3 ou 4 perguntas para formular, para tentar entender aquele processo, Marco Valério. Mas não foi possível. Mas eu acho que deu para entender, não foi, Delton? Assim, mais claro ficou para mim na conversa fora do ar do que naquela gravação. Pelo que ele me explicou, para mim ficou mais entendido do que só aquele vídeo, que foi um vídeo ali mais curto, rápido, que ele teve que sair às pressas, que estava acompanhando o governador do Pará, estava acompanhando, enfim, o pessoal da comitiva lá, e não deu para esticar muito a conversa. Mas fora do ar, eu acho que ela, assim, me pareceu assim mais... Tivesse tido aquela oportunidade de gravar a conversa fora do ar, teria sido um pouco melhor, viu, Marco? Pois é, daqui a pouquinho o Aloysio Vilar já vai participar com a gente, porque o torcedor do Icasa está esperando agora ouvir a versão da diretoria, porque pelo que disse o presidente, o Edinaldo, presidente da CBF, ele colocou aí a batata quente nas mãos dos dirigentes do Icasa quando disse que o não foi resolvido ainda porque o Icasa não colaborou, né, Delta? Ele quer dizer com outras palavras... Ele disse que era do diálogo, né? Que estava aberta a conversa e a coisa não evoluiu. Há alguns anos atrás, Marco, eu não sei se 2 anos atrás ou 3, eu disse isso naquele dia, na sexta-feira no programa. O Icasa chegou a fazer um acordo com a CBF. Foi fechado um acordo. O acordo foi fechado, vinha um primeiro dinheiro, que o Icasa ia investir esse primeiro dinheiro, na conta não sei de quem, aquela história toda. E aí quando bateu o valor para os advogados, eles disseram, não, peraí, não é bem assim não. Que foi justamente o que Porque os advogados, para que o torcedor entenda, Delta, eles têm direito a um percentual de 30%. 30% daquilo que o Icasa negociar com a CBF, não é assim? Do que for pago. Só que o que é que acontece, Marco Valério? Do que eu entendi na época, e eu acho que foi isso que se referiu o Edinaldo, que a coisa não foi resolvida por causa dos advogados do Icasa. Eu até hoje ia fazer essa pergunta e vou ser sincero a você que acabei esquecendo e tô lembrando dela agora. Eu ia ligar para um amigo advogado para saber o seguinte:
O que foi que o presidente deixou a entender conversando lá? É de que fechou um acordo com o Icasa, estava tudo resolvido com o Icasa, e ia fazer o repasse com os advogados e resolver. Os advogados não resolveram, vazou uma notícia, essa notícia foi pro ar e acabou melando a história na época. Pronto, foi mais ou menos isso que aconteceu na época. O que eu queria perguntar hoje era o seguinte: se eu, aí no caso eu vou me referir ao Icasa, sou o dono da causa, sou eu o cara que está acionando, estou usando os advogados aqui. Se eu fechar o acordo, o advogado pode refugar, pode rejeitar. Se eu estou contente com o valor que está sendo estabelecido e o advogado ganha 30% do que eu vou receber, o advogado pode não aceitar e a causa não ser assinada? É, porque pelo que eu entendi, Delton, é como se os advogados quisessem 30% do valor principal, né? Do valor bruto, digamos assim. Pronto. Só que o Icasa não receberia o valor principal, receberia um valor negociado, ou seja, exato, a menor. Até porque quando você faz um acordo, você faz um acordo para receber menos. Fazer um acordo com todo mundo para reduzir. Uhum. O CBF não vai pegar hoje uma causa que está em torno de 70 milhões e dizer assim, eu vou fazer um acordo para pagar 70. Então não é acordo. Não é acordo. Isso aí não é acordo. Se for para pagar tudo, pra pagar não é 40, acordo, né? Quero te pagar 40. Tá aqui, 40. Exemplo, a gente tá dando um exemplo aqui, né? Te dou 40 em casa, em vez de 70, te dou 40. Tá fechado? Tá. Aí o que acontece? 30% de 70, Marco, são 21 milhões. Mas 30% de 40... Só são 12. São 12. Então os advogados... É quase a metade, né? É uma grana não querem. Muito boa. Mas o Icasa é quase a metade. 70 para 40. Só que resolve a vida do Icasa. E se o Icasa, hipoteticamente, nesses 40 que você tá falando, e tirar 21 só para pagar advogado, aí não rola. Não rola. Aí não rola. Não tem sentido, não é? Não faz sentido. E eu acho que eu entendi mais ou menos dessa forma. O Icasa topou, os advogados não toparam. Porque assim, o presidente não se referiu ao Icasa. Ele se referiu aos advogados do Icasa, né? Ele foi bem claro. Os advogados do Icasa não aceitaram a proposta. Então, me soou mais ou menos como se fosse isso. Agora, o Icasa é dono da causa. O Icasa deveria aceitar e resolver e acabou a história. Né? Então, quer dizer, se eu tô reclamando, constituir você como meu advogado, João Filho resolve me pagar. Mas você passou uma procuração pro advogado, né? Mas aí mas eu quero aceitar o acordo. Peraí, eu tô aceitando. O acordo você não teria que retirar a causa da mão desses advogados e subestabelecer para um outro escritório? Isso é que eu não entendo. Por isso que eu tô dizendo para você que eu queria ter perguntado hoje a um advogado se isso poderia ser feito. A gente não estudou, né, Delton? Eu não estudei direito, não sou operador de direito, eu queria saber se poderia, porque se o valor que a CBF quer pagar, o Icasa aceitou há 2 anos atrás, e não deu certo porque os advogados não concordaram, se hoje e a CBF está colocando lá, tô aberta à negociação, quero resolver, né? Aí teve uma pessoa que me ligou, acho que foi ontem, no sábado. Mas o fulano de tal disse aí, acho que foi alguém da diretoria, uma nota da diretoria, que se a CBF quisesse resolver, não tinha entrado com ação em agosto. Claro que ela vai entrar com ação. Ela vai tentar evitar pagar o bruto, ela quer pagar a menos. É a mesma coisa do cara que está com a causa com o Icasa. O Icasa vai ficar se defendendo para não pagar o dinheiro todo. O Icasa não vai querer pagar. Cada um defende sua parte, não é assim, vai se defender. Ela quer fechar um acordo. Qual é o acordo? Não pagar o valor total, integral. Quer pagar menos. O Icasa não quer chamar o André Turado para pagar menos? Não quer chamar fazer acordo com todo mundo, né? Não sei quem, o Icasa não quer fazer isso. Chamar todo mundo para fazer acordo. A CBF quer fazer a mesma coisa. Quer diminuir o valor, o que é natural. Não quer pagar tudo, quer pagar menos do que isso. Estão entendendo que não devo pagar tudo. Então acho que é natural isso acontecer, né? Agora, Marco Valério, eu fiquei com o sentimento que no próximo jogo que eu for, se esse negócio não for resolvido, eu vou insistir numa entrevista mesmo. Você vai ter que marcar uma audiência com o presidente da CBF. Quer dizer, o senhor agora vai ter que falar nem que não queira. O presidente que tem cara de boliviano, né? Pra ver se ele... Não é, rapaz? Não parece com aquele pessoal da Bolívia, né? Parece com um boliviano ele. Parece. Boliviano, mexicano, aquele pessoal ali. Certo, daqui a pouquinho a Luiz Vilar vai trazer detalhes da versão do Icasa, tá certo, Delton? Tá certo. Tá com a hora, JF. A hora
timaço. 18 horas e 21 minutos, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Lembrando os nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e Timaço da Vale FM, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Na compra de uma pizza, ganhe o refrigerante, mas é na quarta-feira. Hoje não tem essa promoção não, mas tem uma pizza deliciosa esperando por você. Esfirras, lasanhas, beirutes, Pizzaria e Hamburgueria Oval. Ligue 98842-9514 e peça a sua. Sol Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos de veículos, película de alta performance com 10 anos de garantia para você na Sol Fumê Service. Rua José Marrocos, número 408, telefone WhatsApp 988054899. A organização sabe quem é, Marco? Quem? Do corintiano Edilson. Grande Edilson, que tá feliz da vida porque o Corinthians conquistou ontem o pentacampeonato brasileiro de futebol feminino. É mesmo, rapaz? É, parabéns aí aos torcedores, rapaz, das brabas. Cara de João Filho. Tem jeito não, João Filho. Você sabia que o ESC Cursos tem as melhores opções para o seu futuro profissional? Só no ESC você tem cursos preparatórios para o vestibular e Enem, com cursos públicos e cursos profissionalizantes. Faça agora mesmo a sua inscrição do seu curso preferido pelo site esccursos.com.br ou vá até a sede do ESC. Mais informações 3571-3487 ou pelas redes sociais. WhatsApp 999822476. ESC Cursos, compartilhe essa ideia. Marco Valério, se eu quiser comprar um presente para um casal ali que tá completando aniversário de casamento, onde é que eu vou comprar esse presente, Marco Valério? Você vai na Já o Presentes. É mesmo, Marco Valério? Lá tem tudo. Tudo. Uma Decoração, bonita para decoração da casa. artigos para casa, utilidades do lar. Pronto. Dia das Crianças tá chegando aí no mês que vem. Brinquedos também. Lá tem também. Mochilas, malas, enfim. Rapaz. É na Já o Presente? Tem mala e vem quando chega mala lá também. Tem. É verdade. Vem quando eu vou lá, tem uma mala. Tem a mala lá. Tem. Juraci vai pro céu. Vai sim, Marco Valério. Já o Presente, a Rua Cláudio teve lá com a 536 no centro de Juazeiro do Norte. Agora, Marco Valério, sintoniza na novidade que chegou para transformar a sua construção. Apresentamos a Casa Com, sua loja de materiais de construção. Aqui você encontrará um vasto leque de opções para a sua obra ou reforma, desde a instalação hidráulicas, elétricas e acabamentos. Diversos modelos de pisos cerâmicos, revestimento, porcelanatos, louças e metais sanitários. Casa Com, a casa é sua. E o melhor, na Casa Com, qualidade e preço caminham juntos com condições facilitadas nos cartões de crédito. Na Casa Com, você terá as ferramentas necessárias para transformar o seu projeto em realidade. Visite-nos, o Doutor Mauro Sampaio 933, Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Casa Com, a casa é sua. E lembrando que chegou o Mega Prêmio, um verdadeiro show de prêmios para você todos os dias. Você faz a sua aposta, paga baratinho e pode ganhar uma bolada. Sorteios 24 horas. Olha, durante o dia, vários sorteios pra você. Sabe quem é bom de palpite? Quem é, Delson? João Filho. JF? Direto. Pronto, aí. Então ele já deve ter feito o cadastro dele no site www.megapremio.com. Faça seu cadastro hoje mesmo, comece a apostar e a ganhar dinheiro com megapremio.com, Delton. Tá certo, Marco Valério. Agora, se você, meu amigo, tá pagando aquela conta de energia alta, quer reduzir essa conta de energia, o que é que você tem que fazer? Ir na Gênesis Solar. Precisa ir não, homem. Liga agora pro meu amigo Luciano Carvalho, ele tá lá agora, lá na loja, lá no Cariri Shop, esperando sua ligação. 981237956. Você liga pra ele, você faz aquele orçamento sem compromisso, no final o que é que acontece? Você vai fechar o negócio, porque é bom demais, Marco Valério. Não tem coisa melhor do que você colocar geração de energia solar na sua casa, não. Liga pro Luciano Carvalho, 981237956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Ô, Delton, e esse boné de João Filho aí? Não é? É do MST, é? É, do MST. Agora é do Movimento dos Sem Terra. Tá certo. Joá Solar. Eita, rapaz radical, viu? Joá Solados, produzidos mais diversos modelos e solados. Solados Anabela, solados Bloco, solados para papetes com cores e modelos variados. Deixa eu ver a imagem agora. Ah, meu Deus do céu. Vai chegar agora, Marco Valério.
João Filho, se comporte. Joá Solados trabalhando com material de excelente qualidade, os conhecidos solados do seu Ribamar, na Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro, telefone 998554193. O Instituto Juazeiro Bom de Bola é voltado para o esporte e educação, tem como principal alvo crianças e jovens com vulnerabilidade social de diversos bairros em Juazeiro do Norte. Oferecemos uma diversidade de esportes como futsal, futebol, skate, basquete, entre outros, desenvolvendo torneios integrando cada vez mais o jovem às boas práticas. Nossos núcleos de atendimento as bases são no bairro Frei Damião, de segunda a quarta, ou segundas e quartas, de 6h30 até as 9 da noite. No bairro Horto, terças e quintas, de 2 da tarde até as 5. No bairro João Cabral, terças e quintas, das 6h30 até as 9 da noite. Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é presidido pelo Jackson Pilha. Quer conhecer nosso projeto, como participar até mesmo fortalecer cada vez mais? Você nos encontra nas redes sociais, no @Juazeiro Bom de Bola. Conosco também, Delton, Churrascaria Mão de Vaca, de portas abertas para receber você e sua família. Além do melhor atendimento, aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade, pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. Churrascaria Mão de Vaca tem delivery. É só ligar 988657741 ou 998054212. Agora eu quero falar, sabe de quem, Marco Valério? Aí eu me lembrei de Luiz Roberto. Da Glam Modas, Marco Valério. Que tem bolsas, sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. Para você mesmo ou você presentear alguém com bom gosto. É a nova sensação no comércio do Crato. Mandacaru Center, Rua Miguel Lima Verde, 494 no centro do Crato, onde você será bem recebido. Visite a Glam Moda, faça como Demontier Tenório. É isso, Delton Sá. E olha, eu vou falar também do Motel Imperial. Eita, que tem na direção nosso amigo André Lemos. André Lemos é gente boa, Marco Valério. É, um grande desportista, né? Um cara que apoia o nosso esporte e tá aí nesse empreendimento que é sucesso. Novos apartamentos, muito mais aconchegantes para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Conforto, higiene, segurança, privacidade. É no Motel Imperial. Confira aí os apartamentos luxuosos, requintados, né? Vê aonde, aconchegantes no Instagram. Olha aí. @Motel Imperial Oficial. E lembrando que o Motel Imperial fica na Rua Engenheiro José Walter, 280, bairro Antônio Vieira. A direção é do nosso querido amigo, o desportista André Lemos. Agora atenção, você que trabalha no setor de semijoias. A Dourados é uma empresa parceira do sucesso do seu negócio. Lá você encontra um laboratório moderno, seguindo as normas ambientais com a mais alta tecnologia, assegurando maior qualidade e a garantia do banho dos seus produtos. A Dourados também tem uma linha completa de semijoias, com 1 ano de garantia, com excelentes negociações e pagamentos e até 8 vezes no cartão de crédito. Além disso, a Dourados compra a mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Assim que não faltam são motivos para você correr para Dourados e garantir mais lucros para a sua empresa. Perca tempo não, meu amigo, vai para Dourados Joias. Rua Professor Ivani Feitosa, número 9, no Tiradentes. O WhatsApp é o 999933031. O Instagram, @Dourado Joias, com 2 S's no final. Olha, se você quer realizar o seu sonho do carro Marcão, seminovo com qualidade, né? Você ficar tranquilo, compra o carro, sabe que tá comprando um carro de procedência? O que é que eu faço? Grage Veículos. É tranquilidade total. Há mais de 20 anos, Delton, aqui 2 décadas, né? Dois cidadãos corretíssimos, viu, Delton Sá? Sim, senhor. Você pode comprar o carro lá, questão de documentação, mecânica, carros revisados, né? Não tem negócio de quilometragem adulterada. Primeira coisa que Marquinhos faz quando o carro chega lá, ele sabe, vai dar uma geral aí. Ele desmancha o carro todinho e depois remonta o bicho. Tem negócio de guaribada lá não. Que carro conversa? guaribado lá. É Tem, carro de primeira qualidade. É sim, Marcos. E na hora da troca, a melhor valorização do seu usado é também na Grage Veículos. Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos. Tem o Instagram,
@Grage Veículos, você conferir já os modelos espetaculares lá da Grage Veículos, Delton. O gente que não fez negócio lá foi fazer em outro lugar, se lascou, Marco Valério, bem feito, pra aprender. Marco Valério, ofertas do mês do cliente na Beira Rio, Marco aí Valério. tá certo. Tem pra você piso. Ariel tipo A, 21,70 metro quadrado, tem ele 54 por 50, 21,90. Vai depender da cor que você escolher. Só 21,90? Ó, tem de 21,70, 21,90, 21,75, 21,99. Rapaz, Thiago não tá bem da cacholeta depois que ele fez a cirurgia do joelho, não, viu? Comemorando o título das Brabas também. Rapaz, é cada piso aqui. Aí tem aqueles que, pra você colocar assim, pra decorar lá na casa, no quarto, no closet. Tem de 24,90, meu amigo, lá na Madeireira Beira Rio. Quer mais? Tem, Marco Valério, tem caixa d'água, forte e leve de 1.000 litros, 355. Tem tubo de esgoto 100 milímetros, 6 metros, forte e leve, 54,90. Só 54,90. 54. Marco Valério, tem bacia com caixa, saber, 3,6 litros da Selite, 295,50. Tem eletroduto 3/4 colgado, aquele rolão de 50 metros da Crona, 54,90. Tem fio, cabo Flexil 2,5, 169,90. É pressão pra você lá na Madeireira Beira. Tem até aquela janela de alumínio, 2 folhas, só 124,90. Se Roçaninha souber disso aí, viu, Deus? Eu vou comprar pra Saulinho, pra Enzinho, pra não sei quem, pra vozinha. O Cariri da Sorte dessa semana tá demais, Delton Sá. 125 mil reais. Rapaz. Pitombeiro é uma alegria só, né? Alegria só, Porque o Ferroviário tá na final. Tá feliz da vida, Pitombeiro. Aí ele disse, ó, só no quarto sorteio 100 mil reais. JF, tô com essa cara aí, já pensou tu ganhando 100 mil reais? Até bonito tu ficava, macho. 100 mil reais. No quarto prêmio do Cariri da Sorte, você pode ganhar com 10 reais, ainda é dupla chance. E tem mais, 5 mil no primeiro, no segundo, no terceiro prêmio, giro da sorte, 10 rodadas e R$1.000, ali rapidinho pelas dezenas, dá tempo nem piscar. Pensa num locutor pra falar ligeiro aquilo ali, não dá tempo nem piscar, ganha R$1.000 e 100 mil no quarto sorteio, meu amigo. E tem mais, com o Cariri da Sorte você concorre com o povo daqui. Não é com aquele povo lá de Fortaleza, né? Com o povo daqui, Delton Sá. Marco Valério, ele tá seu boné, mas conseguiram fazer um print porque ele não boné do MST. Fizeram o print. JF, apoiador do MST. Quem te viu, quem te vê, hein, JF? Pegaram, rapaz, a foto aqui, já mandaram aqui a foto, Marco Valério. Agora, se você quer consertar o seu celular, smartphone, iPhone, leva na Fox. Os melhores técnicos especializados do Cariri. Equipamentos de última geração e garantia nas peças montadas na loja, além de grande variedade em smartphones. Tem Fox em Crato, na Senador Pompeu. Tem 2 lojas no centro de Juazeiro Norte, Padre Cícero com Santa Luzia e São Pedro com Seminário, e loja também no Cariri Shopping. Agora eu vou falar do Hotel Amuarama. Eita, Marco tá Valério. cada vez melhor, né, Del? Tu é doido. Espetacular. E o atendimento? Eita, Marco. Localização incrível, perto de tudo, em Fortaleza. Tá noite ouvindo a gente lá. Pois é, rapaz, o Genilson é um cara espetacular. E o reflexo do trabalho dele se vê na excelente qualidade do Hotel Amuarama. É, Marco. Faça sua reserva pelo WhatsApp, 85 é o DDD 3304-8900. Pergunta se JF não tem saudade do café da manhã do Hotel Amuarama. Ei, aquela de César Filho, foi sacanagem, mano. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box espelhos e esquadrias. Avenida Praça de Heraldo Castelo 320, o telefone WhatsApp 99812-5851. Daqui a pouco a gente vai ouvir o que a Luísio tem pra dizer. Em nome dos produtos Panebon Pão Nosso. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Linha integral, multigrãos e a deliciosa massa para pastel Tasquinha, produto de qualidade. Meu amigo, você já sabe, é Panebon Pão Nosso. Em nome também da Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteios e produtos da Ramagem Couros. Fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio 690, telefone 3571-3758. Rapaz, agora deu uma vontade de comer um baleia burger. Marco Valério, eu também, ó. Mas é muito fácil, é só ligar, ó. Liga aí, Marco Valério. Vou ligar. 98838
0548 Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço lá na Praça do Pio 12. Já pediu o nosso, Delton Sá? Já? Já. Pronto. Pediu? Já tá pedido. Oxe, que corra boa. Em nome também, sabe de quem? De Farmácias Fernandes. Presente em todo momento, são 7 lojas em Juazeiro do Norte, eu disse Farmácias Fernandes. É, verdade. Cuida, JF. 18h35, horas sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km tá na Novo Rio. Dizendo que a Luiz nem falou, hein? É, se escalou. É sério? Mandar um abraço pro pessoal do Amarelão, tive lá ontem, meu amigo Adalto, grande ouvinte. Gente boa demais, Adalto, rapaz. Gente boa, rapaz. Mandar um abraço pra Marquinhos, irmão de Carlos André. Ei, André tá meio pilhado hoje. E é? Tá. André tá pilhado hoje. Marquinhos, acalma ali, André. Calma, André aí, calma, porque André tá meio pilhado hoje. Viu? É sério. Vamos em frente agora? Bora. O que é que a Luiz tem pra dizer dessa história aí do presidente da CBF? Ele vai estar dizendo, campeão, que o Ricardo não ganhou 15, 17. Ah, sim. Né? Não, e a Luiz tá feliz também porque as Brabas ganharam o pentacampeonato brasileiro do futebol feminino, não é assim, Aloísio? Com certeza, Marco Valério. Boa noite pra você, boa noite, Delton, boa noite pro JF também. Tá vendo como eu sou imparcial? Boa noite pra você, ouvinte que sintoniza a Vale FM. Pois é, rapaz, pelo menos as mulheres do Corinthians ganham alguma coisa, né? E na verdade, todo ano elas ganham, né? Campeonato Brasileiro aí, pentacampeã já, enfim. Muito bom o time feminino do Corinthians, diferentemente do masculino, que tem deixado muito a desejar. Mas bora falar do Icasa. Delton Sá abalou as estruturas com aquela entrevista com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, a respeito daquela causa ainda do ano de 2013, quando o Icasa alegava que deveria ter conseguido acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2014, e aí passou-se o tempo, foi reconhecido aí o erro da CBF, que teria que pagar mais de 50 milhões de reais ao Icasa. E hoje, com a correção monetária, como bem destacou o Delton, deve já estar se aproximando dos 70 milhões, né? Mas ao que tudo indica, a CBF nunca quis pagar todo esse valor. Tanto é que o presidente falou naquela entrevista ao Delton em acordo. E não se faz acordo para pagar o que estava previsto. Se faz um acordo para pagar um valor um pouco menor. E o presidente deixou isso claro ao falar ao Delton Sá sobre os advogados do Icasa, sobre a questão das conversas que já aconteceram no passado entre a antiga diretoria do Icasa e a presidência da CBF. E olha, Delton, Marco, a gente buscou o contato com o presidente do Icasa, o Aloysio Gregório, que preferiu ainda não se pronunciar sobre esse caso hoje. Mas ele destaca que ainda nesta semana virá ao Vale Esportes para falar mais a respeito desse assunto, para falar principalmente sobre o que aconteceu na sua gestão, que começou em julho de 2022, ou seja, tem 1 ano e 2 meses que o Aloysio está à frente do Icasa, então ele vai falar justamente do que aconteceu nesse período, dos avanços que teve o processo de lá para cá. E amanhã, o ex-presidente do Icasa, o Francisco Leite Bezerra, vai falar conosco mais sobre o assunto. Afinal, o que aconteceu em 2021 ainda foi com o França na presidência, e aí poderemos ouvir um pouco mais do outro lado, né? Tanto do Aloysio quanto do França, enfim, cada um vai destacar os pontos inerentes aí às suas gestões. Mas, Delton e Marco, a diretoria do Icasa lançou uma nota oficial no Instagram, destacando os seguintes pontos. Vamos lá. Diante da repercussão da entrevista do presidente da CBF ao jornalista Delton Sá, da Rádio Vale FM, durante o Jogo do Brasil pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, a diretoria do Icasa faz questão de esclarecer alguns pontos importantes. Primeiro, a gestão atual, que assumiu o clube em julho de 2022, tem como compromisso estabelecer um ponto final no imbróglio jurídico que dura tanto tempo. Seria o mínimo diante do absurdo que foi a exclusão do Icasa do Campeonato Brasileiro Série A de 2014. Em segundo, ao contrário da declaração do presidente da CBF, a entidade continua trabalhando com o seu setor jurídico para adiar o pagamento da causa vencida pelo Icasa. Tanto que apresentou um pedido de efeito suspensivo incidental no STJ no dia 25 de agosto. Terceiro,
Nosso setor jurídico continua atento a todos os movimentos do processo e está orientado a defender os interesses do Icasa, se colocando inclusive à disposição da CBF para dialogar e resolver o imbróglio. Por fim, estamos trabalhando incansavelmente todos os dias para deixar o clube viável financeiramente, independente desse ativo, pois nosso compromisso é reconstruir o Icasa e reconduzi-lo à posição de destaque no cenário nacional do futebol brasileiro. A fé nos conduz à vitória. Esta, portanto, é a nota que foi divulgada pela diretoria do Icasa ainda no sábado, com relação a essa entrevista, nessa fala do presidente da CBF, Edinaldo, ao Delton Sá, lá no jogo da seleção brasileira. Enfim, é o que temos no momento, Delton e Marcos, sobre esse assunto, como repercussão dessa entrevista aí do Delton. Tá certo, meu caro. Eu já me importei sobre o que eu entendi da história do presidente da CBF, né? O Icasa se pronuncia porque, de fato, mesmo viajando, deu para perceber a repercussão, Marco, dessas histórias, dessa questão do Icasa, a repercussão. Eu recebi muitas ligações depois dessa entrevista e, assim, eu não imaginava que geraria tanta repercussão, porque o que eu acho que o presidente colocou foi que tentou o acordo para resolver com o Icasa e os advogados do Icasa não toparam o acordo. É como se ele dissesse assim: meu amigo, o Icasa precisa se resolver com os advogados dele, porque nós estamos aqui para resolver. Na hora que ele se resolver com o advogado, do jeito que a gente já tentou fechar o evento, fecha de novo. Estamos esperando aqui, né? Como ele disse, a diplomacia, a negociação está lá em aberto. O que eu consegui entender da história toda foi essa. O Icasa tentar se aproximar do presidente da CBF para conseguir isso, né? E também ficou claro que ele disse que está à disposição para tentar resolver o problema, chegar a um acordo com o Icasa. E o que eu gostaria de ouvir da direção do Icasa é que há essa disposição por parte do Icasa também. Afinal de contas, o Icasa está muito interessado, ou deveria estar muito interessado, em resolver essa pendência. Então, eu gostaria de ouvir da direção do Icasa o seguinte: olha, vamos essa semana mesmo tentar falar com o presidente, falar com os nossos advogados, colocar um termo final nessa situação, porque acho que o Icasa tem que ser mais objetivo nas suas posições, até em nome de dar um esclarecimento maior ao torcedor, viu, Aloysio? É verdade, Mark. A gente até insistiu para que o presidente viesse no Vale Esportes falar sobre o assunto, mas ele destacou que algumas situações precisam ser resolvidas internamente. Inclusive, vai acontecer uma reunião nesta semana com o Conselho Deliberativo do clube e aí sim, depois disso, ele virá aqui no programa para traçar aí as metas do Icasa daqui por diante. Mas olha, só para deixar claro que quando o presidente da CBF fala em advogados, são aqueles mesmos do início do processo, lá de 2013. São os mesmos advogados da causa. Ou seja, a doutora Thaís Santana, que hoje é a diretora jurídica do Icasa, ainda está se inteirando do que aconteceu. Ela não estava em 2013 no Icasa, nem em 2014. Ela chegou há menos de 2 anos. Então ainda está conhecendo todo o processo, detalhes para poder intervir também, para poder se pronunciar sobre o assunto, tá certo? Mas esperamos que a resolução seja breve, né? O torcedor está esperando aí há tanto tempo. Seria um dinheiro que resolveria a vida do Icasa, pelo menos poderia quitar as suas dívidas trabalhistas e recomeçar, né? Nada melhor do que ter as certidões bonitinhas, tudo em dias, o Icasa zerado para poder receber, por exemplo, cotas de campeonato brasileiro, caso chegue lá, Copa do Brasil, enfim, tudo aquilo que o Icasa não tem direito, fica retido por conta dessas questões trabalhistas. Aproveitando o gancho que o presidente disse que está aberta a negociação, o Icasa deveria ligar para a CBF, manter um contato. Eu queria marcar audiência com o presidente, quando ele voltar agora, que ele vier dos jogos da seleção brasileira, a gente queria ter uma audiência com ele, marcar um horário para ele receber o pessoal do Icasa, já que ele está aberto a negociação, a gente queria sentar à mesa e de repente acelerar esse processo. A gente também tem interesse em resolver. Pronto. Não é não, Luiz? E já chegar lá, viu? Ainda, né? Viu, Aloysio? Já chegar lá num encontro com o presidente, sabendo como resolver, porque se voltar aqui e conversar com os advogados e eles não permitirem, tem uma parte que resolve lá mesmo, né? lá mesmo.
Tem que chegar lá já com uma situação já a ser oferecida à CBF, para depois no dia, com a conversa com a CBF é uma, com os advogados é outra. Eu não sei quem marca a agenda do homem, mas se depender de Rodrigo Paiva, o cara é gente boa, viu? Da direção de comunicação da CBF. Rodrigo Paiva é gente boa. Peixe. Viu? Uma coisa é certa, essa entrevista gerou muita repercussão e deu um empurrãozinho a mais aí pro Icasa resolver essa situação. Mas vamos falar da base, Delta e Marcos? Fala. Porque os meninos foram campeões, tanto do Sub-15 quanto do Sub-17, no campeonato da Liege no último sábado. Primeiro o Sub-15 entrou em campo diante do passe certo. No tempo normal o placar foi de 1-1 e nos pênaltis o Icasa venceu pelo placar de 4-2. E a gente aproveitou para ouvir o técnico do Sub-15, o Jordani Nobre, que fala um pouco mais sobre essa conquista. Boa noite, Aloysio. Boa noite a todos que fazem o programa Vale Esporte. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por dar saúde para trabalhar, minha família, que sabe da minha luta diária, a diretoria do Icasa, toda a diretoria, em nome do presidente Aloysio, aos pais que apoiam, né? Aos torcedores que estiveram lá presentes, vão mesmo torcer pelo Icasa, são fiéis, seja qual for a categoria, aos que assistiram pelo YouTube e particularmente a todos os atletas que compõem esse grupo vencedor. O Jordani também fala um pouco mais sobre o jogo e a importância dessa conquista. Esse ano, em menos de 3 meses, é a segunda taça, né, a segunda competição que esses meninos são campeões. A Copa SPAC, agora a Liege. Não foi fácil, mas os meninos demonstraram raça, força, fé e dedicação desde o primeiro jogo até essa final. Foi muito pegada, terminando em pênalti. Trabalhamos muito na sexta-feira à tarde a questão dos pênaltis também. E tudo que a gente planejou deu certo dentro de campo. Iniciamos vencendo a partida e do meio para o fim do jogo levamos o gol natural. E acreditando que se não ganhasse no jogo, nos pênaltis seríamos campeões pelo que a gente fez lá, pelo que a gente trabalhou. Eu tenho que agradecer muito esses meninos. E muitos deles ali têm um futuro promissor. Próximo ano já estão mudando de categoria. Muito feliz por eles. Queria citar nomes aqui, desde o meu goleiro ao último que frequenta o banco. E só agradecer a Deus, porque ele sabe da minha luta, ele sabe da minha história, né? Não é fácil, mas a gente é conhecedor da causa do futebol, sabe reconhecer um talento. Ser campeão faz parte, é maravilhoso também, mas o principal é a formação do atleta e do cidadão. O título vem naturalmente, no dia a dia. A gente trabalha para formar o atleta e o cidadão, isso que é o mais importante. Muito bem, esse é o professor Jordani Nobre, que é o responsável pelo Sub-15 do Icasa e também pelo Sub-13, que acabou de iniciar a competição da Liege também. Quem deixou o seu recado aqui no Timaço também foi o capitão da equipe Sub-15, o Arthur Rondônia, segundo título já conquistado por ele na base do Verdão. Boa noite a todos aí do programa Vale Esportes. É muito gratificante. Primeiramente, sou grato a Deus. Segundo, ao professor Jordani Nobre, né, por ter aberto as portas para mim no Icasa, onde agora a gente conseguiu ser campeão em 2 campeonatos, Copa SPAC e Campeonato da Liege. O nosso time também é um time muito forte, muito unido, muito respeitoso, que a gente respeita o adversário do começo ao fim. E com esse respeito que nós saímos campeões, que nós vencemos jogos. A gente brinca na hora de brincar e joga sério na hora de jogar sério. Seriedade sempre, sempre, sempre. E também quero mandar um abraço também para os meus pais, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos lá de Cerejeiros, pro povo de lá também, né? Meu tio também. Muito grato, que eu sou, vai fazer agora 1 ano que eu tô aqui no Ceará. 1 ano longe da minha família, 1 ano longe dos meus amigos, mas quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que correr atrás, abrir mão de muitas coisas, né? Mas voltando ao assunto, o Icasa abriu as portas para mim, o Jordani abriu as portas para mim e é muito bom ser capitão desse time, Sub-15, muito ótimo, por causa que a gente vê que o respeito e a confiança que o pessoal tem por mim, tem pelo time, né? A gente continua trabalhando para, se Deus quiser, continuar conquistando mais campeonatos. Agradecer também ao povo, à torcida icasiana que foi lá ao campo assistir, torcer pra gente, aos que não conseguiram, mas que assistiram pela transmissão, que deram a força do jeito que podiam pra gente e pra cima Icasa. Icasa é raça do começo ao fim e isso não vai faltar do nosso time Sub-15, não, tá? Um abraço a todos, boa noite. Muito bem, esse é o Arthur Rondônia, que veio lá de Rondônia mesmo, viu? Não é à toa esse apelido dele, veio tentar a sorte em Juazeiro, na equipe do Icasa, é o capitão do Sub-15, já vai inclusive evoluir aí, vai pro Sub-17 agora, e quem sabe já no ano que vem não possa ser uma peça útil no elenco principal da equipe do Icasa. E pra gente finalizar, o Henry Aylan, artilheiro da competição com 6 gols, deixou também o seu recado após esse título do último sábado.
Boa noite a todos do Timaço da Vala. É uma satisfação enorme para mim ser mais uma vez campeão com a camisa do Icasa. Camisa que tem peso e tradição. Recentemente, esse mesmo grupo foi campeão da Copa SPAC no Crato, onde fui vice-artilheiro da competição. E agora fomos campeões da Liege, onde fui artilheiro mais uma vez. E só tenho a agradecer a Deus por me guiar e por esses momentos e oportunidades. E aos meus pais, Carla e Abner, que sempre vêm me apoiando e me incentivando. E aos companheiros de equipe que sempre me ajudam dentro de campo. E ao professor Jordano por confiar em mim. E agora é só continuar treinando para as futuras competições. E é isso. Boa noite e obrigado a todos. Muito bem, esse é o artilheiro da competição da Liege no Sub-15 do Icasa com 6 gols, o Henry Aylan. Ele tem apenas 14 anos. Pra gente fechar, o Campo Grande também empatou em 1-1 no tempo normal, foi pros pênaltis e lá venceu pelo placar de 7-6. A equipe Sub-17 é comandada pelo técnico Gil Cabral, que já é um pouco mais tímido, um pouco mais contido, não gosta muito de entrevistas, mas a gente deixa aqui também um registro. Parabeniza o Gil pelo grande trabalho que ele fez à frente do Sub-17, parabenizar toda a garotada do Verdão, que continuem assim, levantando títulos e sendo preparados para mais tarde vestir a camisa da equipe principal do Verdão do Cariri, Marco e Delton. Valeu, Aloysio Vilar, garotada aí fazendo a festa, Marcos, Sub-15, Sub-17, que bom, né, que a gente tá vendo aí essa movimentação na base do Icasa, o Guarani prometendo também voltar aí forte também com sua base, isso é importante para os nossos clubes profissionais, né? Amanhã tem mais, né, Aloysio? Certeza, Marco. Amanhã tem mais e o França vai participar conosco falando inclusive sobre essa questão da CBF. Muito bem. Um abraço. Um abraço, até amanhã. Bora pro intervalo, a gente volta já já para falar também do Guarani e do Super Ferrão, finalista da Série D. Vale FM. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Nesta semana, o Cariri da Sorte tem R$125 mil na premiação total. É muita grana pra você realizar todos os seus sonhos. No quarto sorteio tem R$100 mil. São 100 mil. São 100 mil em dinheiro. 100 mil pra você comprar seu carro, sua casa, pra sair da liseira. Ainda tem R$15 mil do primeiro ao terceiro sorteio. E R$10 mil no Super Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Compre o seu título com um dos nossos revendedores ou pelo aplicativo. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. A espera acabou, estudantes juazeirenses. As inscrições para os jejunos estão abertas até o próximo dia 30 e você... Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Você é um
um líder educacional visionário, nos dias 6 e 7 de outubro, a Unileão e a Univs prepararam um evento exclusivo e gratuito para diretores e professores de escolas parceiras. É o Edu Inspirar Cariri. Palestras com os professores Clóvis de Barros Filho, Renato Janine Ribeiro e outros nomes da educação. Acesse eduinspirar.unileão.edu.br e inscreva sua escola. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Tá de Marco Valério, que era pra voltar com ele. Que não rodou a dele ainda no meio do programa, não. Marco Valério! Rapaz, Bibi nem falou aqui sexta-feira, rapaz. Foi que houve? A cobertura do jogo da seleção, o programa tava muito cheio, aí não deu tempo pro Bibi falar. Pois manda um abraço aí pra Gabi. Alô, Gabi! Manda um abraço pra Jaildo. Jaildo Carvalho. Brito Júnior. Zeneide. Rinaldo Machado. E o Natan. Pessoal do nosso canal no YouTube. Rapaz, Natanzinho, é? Não, é outro Natan. É outro Natan, né? É outro Natan. Não é Natan Tavares também, não. E pra Manuel Moreira. Manuel Moreira. Um abraço pra galera aí. E Bruno Moraes. Bruno Moraes, aqui, torcedor do Vozão. Bruno Moraes. Aí. Deixa eu falar de Joá Solado. Seu Ribamar tá ouvindo a gente, Gente boa demais, mandou mensagem aqui. Joá Solados, produtos de excelente qualidade. Quem trabalha no aí não tenho dúvida, viu? Quem trabalha com a fabricação de calçados do Cariri já sabe, os melhores solados são de Seu Ribamar. Joá Solados, Rua da Independência, 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro, ligue 998554193. Delto, o boi tá triste hoje. O que foi? Primeiro, ele não tá zoadento. Mas o que foi que eu? Entendeu? Quando ele chega aqui é zoadento. É, né? Tá certo. Rapaz, eu acho que aqui o Márcio tá ali, Los. Super Los? Você viu lá a mensagem lá? Você viu a mensagem? Não. Não acredito, não. Aonde? Marco Valério, você não viu, não? Mas, rapaz... Aonde foi a mensagem? Eu pensei que você tinha visto a mensagem, rapaz. Já que Los tá aí... Eu vou colocar a mensagem. Não era o cara lá da Bolívia, né? Vou colocar o boliviano, que assim que me viu, correu logo pra perguntar sobre o Los. Los não é uruguaio? Escuta aí, mas ele conhece. Escuta aí. Ixi, mas vamos tá famoso até na Bolívia. Alimenta no boquito? Que, por supuesto, están en este momento en compañía de nosotros. Un fuerte saludo. Tá ouvindo? De novo. Mi nombre es Víctor Hugo Mendoza de La Paz, Bolivia. Un saludo especial a los Pérez de Quilmes, que por supuesto están en este momento en compañía de nosotros. Un fuerte saludo. Agora, engraçado, né, Delto? O pessoal não a gente fala Los Pedes. Lá não é Los Pedes. Los Pedes. E é bem rápido, né? E tinha um primo dele jogando pela Bolívia, né? O Céspedes. Céspedes, que é príncipe Los Pedes, Seis Pedes, que eu disse, né? Seis Pedes. Saiu 6 Pedes assim, uns 20 a 30 minutos do jogo. Não tem problema não, João Filho. Não tem problema não. Você mais gosta de tirar a onda, né? Rapaz, eu tava ouvindo Quilmer de Campos ontem. Eu sem querer chamar de Berrarano, chamando de Beijarano, né? Aí ele pegou e no ar, me cortou. Disse, o Berrarano, pra entender. Né? Desse jeito. Eu doido pra chamar de Vila Mil, mas tinha que chamar Vídea Mil, porque ele queria Seis Pedes, né? Seis Pedes. O povo não tá entendendo? Besteira. Eu quase que chamava Arrascaíta de Arrascaeta, só pra ver a putaria. Delton Sá, essa trave do PV ontem estava batizada. Tava, né? Porque o time do Caxê largou a pancada na trave e eu ouvindo o Quilmer de Campos. Quando a bola batia na trave, minha Nossa Senhora, viu? Ele nem dizia direito, porque eu tava de olho na TV, ouvindo a Rádio Assunção, pra ouvir o Quilmer. E aí, rapaz, quanta emoção naquele gol do Ciel. Que atacante espetacular, hein, Quilmer de Campos? Boa noite. Boa noite, meu querido Marco Valério, grande Delton Sá. Aliás,
meu querido Delton Sá, parabenizar a belíssima matéria feita com o presidente da CBF, né? Ele, boliviano, muito boa matéria, viu? Repercutiu positivamente aqui na capital, imagina aí na cidade de Juazeiro do Norte. E outra, o João Filho tentou apenas consertá-lo, ele foi pela pronúncia correta, a pronúncia no bom espanhol, Bejarano, Vidia, Roel, e por aí vai, entendeu? Entendi. Mas tá tudo em casa. É porque eu tenho dificuldade. Não, isso quer dizer que se Delton fosse Los Pedes, Delton saberia falar castelhano. Como Delton Sá não é, aí a gente já chega a uma conclusão, né, Delton? É verdade. Eu não chego Obrigado, a conclusão nenhuma. Eu não chego a conclusão nenhuma, que aquele foi tudo armação. Eu não chego a conclusão nenhuma. Foi uma armação grossa. E tem troco. Não se preocupe, não. Tem troco? Tem troco. Claro que tem troco. Vai ter Eita troco. ameaça, Tá viu? arquivado aqui. Me aguarde. Ainda vai ter jogo contra a Venezuela, contra a Argentina. E eu sei que os amigos de Los Pedres estarão presentes. Então vai ter troco. Tá bom. Me aguarde. Bom, aqui na capital a confusão tá formada, viu, Delton Sá? A CBF 1530 agendou o jogo do Ferroviário para depois de amanhã, lá em Araraquara. Nem no campeonato de Boi da Rifa acontece esse tipo de malvadeza. Boi da Rifa, quando vai marcar um jogo, ele avisa, moçada, é sábado o jogo, é sábado. Hoje é segunda. A CBF 1530 marca um jogo para depois de amanhã. Isso não existe. Ou seja, o fazedor de tabela lá da dona Confederação Brasileira de Futebol, será que desconhece o tamanho do nosso país? Será que ela não sabe que o Fortaleza é distante de Araraquara? Porque o Ferroviário estava treinando, se preparando para entrar em campo agora à tarde, para fazer um treino relaxante. Aí de repente chega a notícia, moçada, ei, Paulinho, é 15h30, vamos terminar isso aí, porque o voo é 2h da manhã. A diretoria do Ferroviário já protocolou um pedido, desde ontem, na Federação Cearense de Futebol, para que esse jogo fosse quinta. E mesmo assim, a CBF marcou o jogo para quarta. Para você ter uma ideia, o voo do Ferroviário é 2h45 da manhã da capital para Campinas. De Campinas, chegando por volta das 6h30 da manhã. Aí depois, daqui que desembarca aquela tralha toda de ônibus até Araraquara, mais 2h30. O pessoal vai chegar em Araraquara por volta de meio-dia da terça, para entrar em campo na quarta. Não tem condições. Existe uma reunião agora sendo formada aqui na Barra, viu, Delton Sá e Marco Valério, para que o jogo mude pelo menos para quinta-feira. E se mudar o jogo de quarta para quinta, o jogo da volta não pode ser sábado. Aí teria que mudar o do sábado para domingo ou para segunda-feira. Só que domingo a CBF disse que só quem joga é Flamengo e São Paulo, que é a data da Copa do Brasil. Aí eu pergunto, o que é que o Ferroviário tem a ver com Flamengo e São Paulo? Sabe o que foi que eu percebi, Kilmer? Eu percebi que esse jogo terá transmissão de vários canais e várias emissoras. Eu acho que por esse motivo ele foi colocado para quarta e para sábado. Para atender para atender a todas essas TVs. Se você der uma olhadinha lá, são 5 ou 6 emissoras que vão transmitir esse jogo. Agora, você também não pode matar o atleta para que o jogo passe na televisão. Não, eu sei, concordo. Eu só tô dizendo, eu acho que eles não vão mudar por causa disso. E Kilmer, com todo respeito, não adianta espernear não, vai ter que jogar quarta-feira mesmo, viu? Vai pra lá com a sua urucubaca. Não adianta espernear não, ou joga ou não joga. Agora vamos aguardar, né? O Ferroviário tá tentando, junto com a Federação Cearense de Futebol, para adiar esse jogo para quinta. Tentativas em vão. Né? Não sei o que acha. Agora, e o outro jogo, o jogo da volta para domingo ou para segunda. Eu repito, o Ferroviário tem nada a ver com o Flamengo, São Paulo Futebol Clube. E se quisesse jogar no domingo, põe às 19 horas. Ficaria quinta em Araraquara, domingo 19 horas, depois do jogo do Flamengo, jogo do São Paulo Futebol Clube aqui no PV. Bom, independente disso, o Douglas Dias ontem se machucou, tá fora do jogo da quarta ou da quinta, ou sei lá quando. Pedi pro Boi da Rifa marcar esse jogo pra mim. Aí, Douglas Dias não joga, o Lincoln também não joga, terceiro cartão amarelo, Felipe Guedes volta, e o Maicon Lucas, volante, que levou uma pancada lá em Caxias, no ombro, continua duvidoso,
E o Deizinho, que se recupera de contusão na região pubiana, também está fazendo um tratamento com o massoterapeuta Alcides Neto. E possivelmente esse vem para o jogo, no jogo da quarta, da quinta ou da sexta, sei lá quando. O Fortaleza já vendeu 30 mil ingressos para o jogo da quinta contra o Esporte Clube Corinthians Paulista, jogo às 19 horas, mas é valendo o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E o time do Ceará se reapresentou hoje para o jogo da semana que vem, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, lá no interior de São Paulo. Ainda bem, viu, Delton Sá e Marco Valério, João Filho, amigos do Timaço, que essa malvada da quarta divisão tá indo embora. O Ferroviário subiu, independente do troféu ou não. Ferroviário ano que vem é Série C. Porque até parece que a quarta divisão, a dona CBF e sei lá quem, diz, acaba logo esse traste, mete esses clubes para jogar na quarta e no sábado e seja o que Deus quiser. Tá certo? Só lembrando, viu, Delton Sá, tem jogo em Cuiabá dia 12. Talvez os amiguitos de los Pedes estejam por lá. Ô, Aiá. Um abraço a todos, viu? Gostei foi do Aiá. E teve ameaça, viu? Teve, né? Teve ameaça. Teve ameaça. Se cuida, Delton Sá. Um abraço aqui, Marco Delton, para Gilberto e Vaguinho, lá no Polo Esportivo, trabalhando agora, escutando o programa. Os sargentos Roberto e Silva Neto, do FTA, lá de Barbalha. Grande abraço. Obrigado pela audiência, forte abraço. E do JF, Anderson Luiz, para falar do Guarani, na reta final aqui do programa Vale Esportes, Anderson. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Manda um Delton Sá. abraço pra Luiz, o Gaúcho, e pra Franco, Gaúcho. Abraço Franco, pra Luiz, Fiorelli, Gaúcho e pra advocacia. Franco, Fiorelli. Eles fizeram agora, Marco, lá, o Luiz fez lá eu não sei como é que chama não, para assar um monte de bacurim, de costela ao mesmo tempo. Aí vão testar agora à noite. Ei. Aí estão me ligando aqui para dizer que vão testar o equipamento agora. E para tá ir lá convidando Franco e pra tá convidando você. Comer carne de graça. Você vai degustar, né, Delson? Você vai levar JF, cara? Não, ele vai levar. Não se meta, não, Anderson. Ele vai levar Carlos André. Deixa ele levar JF. Não. Quem vai levar você é Boi. Que é isso? Carlos André. Tá vendo? Você tá vendo? Carlos André vai com Delton Sá. Que é isso? Porque Carlos André tem uma tese pra defender ao lado de Delton Sá. Mas vamos lá, Anderson. Vamos falar do Leão do Mercado, porque essa semana vai ter uma reunião importante pra debater o futuro do Guarani, já que as eleições são no próximo dia 18. O pessoal vai fazer uma reunião essa semana só para definir alguns últimos ajustes. Também vão editar alguns detalhes do estatuto. A gente sabe, tem conhecimento que o estatuto do Guarani de fato ainda não foi alterado, precisa de algumas alterações para ser adequado aos novos modelos, até mesmo da Lei Rei Pelé. Então o pessoal vai sentar essa semana para adequar o estatuto do Leão do Mercado, para procurar também abnegados e pessoas que querem entrar dentro do conselho da equipe, para que no dia da eleição, no próximo dia 18, já chegue tudo pronto, tudo direitinho, até mesmo para ter novos aderentes, eu posso ser assim, do Conselho do Guarani, e também deixar tudo bonitinho, deixar tudo regularizado, para que o Guarani não venha ter um problema lá na frente, lá no futuro. Precisa realmente estar conforme o que estabelece a lei hoje. Eu não sei se o Guarani consegue ser clube formador, né? Porque hoje em dia quem é clube formador tem uma vantagem danada quando o jogador sai de lá, né? Tem uma série de fatores. Tem um licenciamento A, B da CBF, tem que ter uma pessoa específica. É importante buscar informações nisso, trabalhar para buscar ser um clube formador, né? No futuro próximo aí, de ter jogadores que sejam revelados na base do clube, né? Sim, sem dúvida. Sobre a categoria de base, existe um pensamento de fato que logo após as eleições já começa esse trabalho com a garotada do rubro-negro juazeirense. Ainda não tem ideia de quais as categorias, mas que o trabalho vai ser iniciado. Então quem vai comandar é o Carlos Miranda, com o apoio do Gilson, com o apoio do próprio Ronaldo Angelim, lá no CT do Leão do Mercado. Beleza. Eu tô vendo aqui a cena do boné. Mas você viu que tiraram a foto ainda com ele no boné. Foi. O MST na cabeça ainda. Né? E lembrando, nosso canal no YouTube é oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. E conosco também ESC Pré-Vestibular e Cursos, a sua melhor opção na hora de cursos profissionalizantes, preparatórios para concursos públicos, Enem, vestibular. ESC Cursos, compartilhe esta ideia. Quando é que corre o negócio de boi essa semana, né?
Rapaz, não sei não, ó. Na outra. Então só lhe pago semana que vem, que eu tô viu? Ele tá olhando ali pra mim, mas pra mim cobra. É cobrança, Manda um abraço pra nosso amigo Isaac. O da Betolândia? Que tá lá em Portugal. Portugal. Isaac Newton da Betolândia, um grande abraço. Vamos embora, Delto Sá. Tem um jogo hoje pela Série B, né? Havaí e Novo Horizontino. Novo Horizontino. Rapaz, como é que pode? O Vitória, líder da Série B, tomou de 6-0 ontem, Delto. Você vê o que é futebol, né? Foi difícil pra desembarcar em Salvador, viu? Pois é. E é porque lidera o campeonato, né? Pois é, que coisa. Que situação. Vambora, que eu vou comer uma carninha agora. Muito bem. Um abraço, gente. Até amanhã. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará.